Galera, que semana, queridos! De um lado, recorde da bolsa, dólar caindo, aquela festa toda, alegria, mas do outro, juros subindo, briga no INSS para ver qual governo roubou mais e quem controla a narrativa do xadrez 4D. Você prefere que votemos a isenção do imposto de renda para a galera de renda mais baixa ou que a gente faça a CPI do INSS? Não entendeu nada? Te explico tudo nesse vídeo. Já lembrando, a gente de todos os espectros políticos aqui em Investland, todos vocês são realmente bem-vindos aqui, mas lembrando que a gente não tem político de estimação, ou seja, quando é pra elogiar, a gente elogia, seja qual governo for, e quando é pra criticar, a gente critica também, tá? Independente do lado. Não significa que eu sou isento, mas a gente tenta sempre olhar todos os lados, né? Senão esses caras tudo enganam a gente aí. E além disso, as melhores notícias do mercado financeiro e do mundo. Como é que tá o Brasil, como é que tá o mundo, a guerra comercial e o Trump e a China, tudo isso você vai ver aqui comigo nesse vídeo. Vem comigo que esse vídeo tá imperdível. Já te conto as fofocas políticas, mas agora, rapidamente, um pequeno resumo do que aconteceu no nosso mercado brasileiro. Índice Ibovespa cresceu mais de 1% essa semana, atingindo o recorde histórico. Nunca antes o Ibovespa tinha atingido essa marca, então você pode ver que fechou a quase 137 mil pontos. Uma salva de palmas aí para a Bolsa Brasileira. Lembrando que esse é um recorde nominal, muita gente gosta de, toda vez que bate o recorde nominal, o cara fala, ah, mas se fosse em dólar e tal, etc. Que o recorde em dólar eu acho que é lá de 2008, é lá de muito tempo atrás, né? Mas ainda assim, é interessante. Muitos de vocês que acompanham o canal sabem que há um tempo eu falei que existiam boas empresas, boas oportunidades na bolsa. Quem comprou ganhou bastante dinheiro. Indo para outros dados, IFIX 0,53% de crescimento essa semana, SP500 e IVVB11 mais ou menos no 0 a 0, que é o nosso querido investimento em dólar através da bolsa americana das 500 maiores empresas, tá? O dólar deu uma caída e bateu 5,65, o menor valor em muitos meses. Então será que vai continuar caindo? Será que vai ter Disney? Não sei, vamos ver. Eu torço para que sim, o dólar continue caindo. VT aí basicamente de lado, que é o nosso ETF do mundo, e o Bitcoin, olha só, rapaz, os primeiros resumos da bolsa que eu gravei, o Bitcoin estava em 82 mil pontos, agora já passou os 100 mil pontos, batendo praticamente aí o seu recorde, já chega lá no seu recorde, beleza? Que obviamente para quem gosta de cripto, vai querer comprar agora vai o Bitcoin. Gente, para de comprar as coisas na alta, pelo amor de Deus, você tem que comprar quando todo mundo tá falando mal, quando todo mundo fala que o negócio vai quebrar, seja o Brasil, seja o dólar, seja o real, nesse momento que você compra, tá? Claro que isso não é uma recomendação de compra nem venda, mas fica de olho aí pra essa galera que só compra na alta, normalmente não lucra muito não, tá? E continuando aqui pra você dar aqueles super 2 prints nessa tela agora, que é o setor BEST. O que aconteceu com as empresas de banco, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom? Nada muito diferente essa semana, mas com destaque para BB Seguridade. Dá uma olhada aqui, caiu 9,5% essa semana, fechando a R$38. A BB Seguridade estava bem esticada. Ah, Daniel, mas eu já vi você falando que você tem BB Seguridade, então eu ia comprar por causa de gente. Eu sempre falo isso. Um iPhone é um celular bom? É um celular bom. Mas se te oferecerem um iPhone por 50 mil reais, o preço não vale. Mas se esse mesmo iPhone te oferecerem por R$1.000, novo, na loja original, de fábrica e tal, vale muito a pena. Você tá comprando um produto bom por R$1.000, por um preço barato. Então, importa se seu aparelho é bom? Nesse caso é bom, mas o preço importa mais. Você tem que comprar coisas boas por preços bons. Por exemplo, olha, Banco do Brasil Seguridade. Gente, eu tenho aqui um valor interessante, Banco do Brasil, quase 600 mil reais. O meu preço médio que eu paguei foi 25. Então eu paguei 25 reais em BB Seguridade, tá? Chegou a ficar bem mais de 40, agora tá 38, tá? A gente tem uma conta que a gente ensina aqui no canal, que é a conta do preço teto, quanto você deve pagar por ação. Tem dois jeitos de você fazer isso, através do DPA projetivo ou através do DPA médio. Mas eu vou fazer um vídeo melhor, bem explicadinho sobre isso aqui, mas tá aqui, eu mostro minha carteira. Muito YouTube é só da teoria, mas aqui a gente mostra a carteira, toda a rentabilidade que a gente teve. Voltando, BB Seguridade em DPA projetivo, em resumo, se você quiser saber, tá num preço bom para comprar, em DPA médio ainda não tá, mas vale a pena fazer um vídeo só sobre isso depois. Mais um outro print se você quiser tirar nossas queridas commodities. Brasil, grande exportador de commodities, então estão aqui as principais empresas resumidas, porque eu sei que a galera sempre pede também. Dessas empresas aqui, eu tenho Vale e tenho também Petrobras. Duas empresas que eu considero muito boas, principalmente se você pegar um preço muito bom nessas empresas, tá? Normalmente, para isso, você tem que esperar o ciclo das commodities, tá? Quando baixa o preço do minério de ferro, ou você tem algum problema geopolítico, essas empresas, elas caem a cotação e você compra nesse momento, beleza? Desenho um gráfico aqui, mas aqui nesse canal a gente não compra por análise gráfica não, tá? Isso aqui foi só um exemplo didático. A gente olha os fundamentos da empresa e os números. Esse é só um vídeo de resumo, então não tem como explicar tudo isso aqui. Avançando um pouco mais, a gente tem aqui nosso boletim foco, previsão dos economistas e das instituições financeiras para
este ano. Normalmente eles erram, eu sempre brinco com isso, por isso tem essa bola de cristal, que é uma profecia, né? Mas vamos ver. Cara, a previsão está melhorando nas últimas semanas, né? Há 4 semanas atrás, eles pensavam que a inflação ia terminar o ano em 5,65, agora eles já estão vendo que a inflação vai fechar em 5,53, uma previsão de melhora da inflação no Brasil, que bom, né? O PIB também, melhorou a expectativa, eles acharam que ia ser 1,97% de crescimento há um mês atrás, e um mês depois agora eles acham que o PIB vai crescer 2%, que o dólar vai fechar abaixo dos 5,90, veja que antes estava 5,90, agora vai fechar 5,86, e a Selic, pela primeira vez, teve uma queda interessante. Antes eles estavam falando que a Selic ia fechar em 15, e agora que vai fechar em 14,75, então boas notícias assim da perspectiva de melhora. Não quer dizer que o Brasil tá o paraíso, tá, gente? Pelo amor de Deus também, se você entrar nessa teoria de que tá o paraíso, enfim, aí você tá um pouco deslocado da realidade. Agora, só não tá também o super caos que muitas pessoas gostam de printar, né? Que a gente traz sempre todos os lados. Agora vindo pro noticiário político, tá? A questão do INSS, cara, eu tô muito indignado nessa história, assim, os dois lados, na minha opinião, né, do espectro político, não estão fazendo um jogo legal. De verdade mesmo. Como eu te falei, a gente critica os dois lados quando tem que criticar. E eu vou te explicar o porquê agora. Olha só. Em 2019, o Procon, ele alertou a gestão Bolsonaro sobre os desvios do INSS. Tal. Essa reportagem do Poder 360 mostra isso e tal. E basicamente tava falando que alertou e tal, mas não adiantou tanta coisa, beleza? E aí, o roubo passou os 4 anos do governo Bolsonaro, me parece que começou até no governo Temer também. Eu vou te mostrar um gráfico aqui do Poder 360, muito interessante, pra você ver como que é um jogo de narrativa e de xadrez 4D. E se você não tem a informação completa de ambos os lados, você vai escolher uma caixa, vai se apaixonar e você vai ficar bitolado naquela caixa e vai acreditar tudo que ela te falar, tá? Então aqui a gente vai tentar ser um pouco mais isento. Lembrando que ninguém é 100% isento, mas a gente vai tentar jogar um jogo um pouco mais aberto aqui, tá? Então o Procon fez lá esse alerta pro governo Bolsonaro e tal, não foi feito nada, enfim. E aí teve os roubos, beleza. Roubaram aqui no governo Temer, roubaram aqui no governo Bolsonaro também, tá aqui, ó. Bolsonaro 19, 20, 21 e 22, esses 4 anos aqui, tá? Então ele pegou os 600 milhões de roubo, entregou o roubo em 706 milhões. Então roubou seus 4 anos. E aí no governo Lula teve uma explosão, um roubo ainda maior. Foi pra 1,2 bi, em 2024, 2,8 bi. Então, tipo assim, foi a profissionalização do roubo. Aí, de um lado, a galera da direita fala, mas o Lula roubou mais. Mas, ao mesmo tempo, esses caras falam, pô, mas não tem roubinho e nem roubão, tudo é roubo e tal. E a galera da esquerda já fala, mas esse roubo tem 6 anos, o Lula só tá há 2 anos no poder, como é que pode? Então, cara, se você ficar tentando achar o culpado só pra defender o seu político, eu considero que essa não é uma narrativa muito justa. Eu posso estar errado, você pode discordar de mim, pode colocar aqui nos comentários e tal. Mas por que eu tô triste com essa história, tô insatisfeito com os dois lados do espectro político? Eu acho que eles não estão fazendo um papel legal e eu vou te mostrar o porquê. Depois de tudo isso vir à tona, o Nicolas fez aquele vídeo, né, o deputado Nicolas Ferreira, lá super bem botado, lá de Minas Gerais, em que basicamente ele conta ali a narrativa de acordo com a visão dele e no final ele pede uma CPMI. Eu já quero adiantar que eu sou a favor dessa CPMI. Então, no final, no objetivo do Nicolas, eu tenho o mesmo objetivo. Eu acho que é interessante sim essa CPMI. Só que muita gente critica porque o Nicolas, ele distorce os fatos. E assim, sendo honesto, ele distorce mesmo, assim. Até no vídeo do Pix, ele fala coisas que era exatamente que o Paulo Guedes queria, mas ele fala como se fosse só o Haddad queria, ou ele some que o Paulo Guedes não queria, ou que o Bolsonaro não queria, que era basicamente as mesmas coisas nos dois governos, e ele dá meio que uma passada de pano pro um e exalta o outro. E a galera que é do viés, ela compra essas narrativas que ele faz. Ele é muito habilidoso em fazer isso. Nesse do vídeo do INSS, ele fez até assim agora. Ele falou assim, engraçado, porque na época do Bolsonaro, sempre a culpa era dele. Mas agora, no atual governo, a culpa não é do Lula? E aí, esse é o tipo de narrativa que se você olha só de um lado, ela te dá aquele clique e fala, é verdade mesmo, então a culpa é do Lula. Mas quando o argumento é bom, ele é bom na ida e na volta. Então, por exemplo, se eu inverter o argumento e eu falar assim, ó, engraçado, agora a culpa tem que ser do Lula, mas na época, os 4 anos do governo Bolsonaro, a culpa não pode ser do Bolsonaro. Tá vendo? Se eu inverter a narrativa e pegar um cara de esquerda e falar a mesma coisa, só que ao contrário, faz sentido também. Engraçado, tentaram culpar o Lula, mas tentaram isentar o Bolsonaro. Então, você não pode simplesmente acreditar na narrativa que te contam pra tomar sua opinião. Você tem que pegar todos os lados do fato. E por que eu acho que os dois lados não estão indo bem? Ah, tá, mas independente da narrativa do Nicolas, ele distorce sim alguns fatos e tal, pra passar um pano, mas ainda assim eu sou a favor da CPI e da CPMI. Essa é a minha opinião, Daniel, e aqui eu não fujo da opinião, tá? Mas voltando, por que eu estou insatisfeito com os dois fatos? Porque olha o jogo que tá rolando e eu quero que você entenda, tá? E, cara, isso aqui dá até um certo nojo, bicho. Olha só, a Gleisi Hoffmann, ela tava coletando assinaturas para impedir, para evitar a CPMI. Aí eu já fiquei maluco. Eu falei, como assim, mano? A mulher quer evitar a CPMI e tal. Aí eu fui ver qual é a versão que ela conta. E eu entendi... De novo, eu sou a favor da CPMI. Então eu discordo dela desse ponto. Mas eu quero te mostrar o jogo que a esquerda e a direita, os maus parlamentares dos dois lados estão fazendo, tá? Que é o jogo seguinte, ó. Muita gente no lado da direita tá tentando fazer isso aqui, ó. E a Gleisi está argumentando isso. Que muita gente quer usar esse lance da CPMI porque, olha só a malandragem. Porque está prestes para
ser votado a isenção do imposto de renda de 5 mil, né, para as pessoas que são mais pobres, e até quem ganha 7 mil por mês vai ser beneficiado com esse lance do imposto de renda, e aí as pessoas que ganham mais vão pagar um pouquinho mais de imposto, mas não, né, vão no máximo chegar a pagar 10%, eu mesmo vou me encaixar num desses. Então eu sou a favor dessa medida. Então se o governo botar pra votar, pode ser o governo Lula, pode ser o governo que for, eu vou ser a favor, porque a justiça tributária não é uma alíquota suficiente pro dinheiro sair do país e tal. Essa galera que fala que o dinheiro vai fugir não fizeram a conta com a alíquota. Eu não vou tirar meus investimentos daqui, a galera não vai vender os negócios dele por causa dessa alíquota. Só vai pegar a galera que não paga praticamente nada, tá? Então a maioria dos ricos que já pagam imposto também nem vai pegar. Então no geral sim, eu sou a favor dessa medida. Então beleza, Gleice, eu tô confirmando, eu também sou a favor dessa medida. Mas eu também sou a favor da CPMI, queridos. E aí, olha o jogo que tá acontecendo. Tá acontecendo assim, ó. A galera da direita não quer votar, alguns, tá? Não querem mais votar esse negócio dos 5 mil, porque se passar, pode dar um benefício eleitoral pro Lula. Porque é um bom projeto. E também eles não querem ter a coragem de votar contra. Pô, meu irmão, esse projeto é muito bom, não tem como votar contra. Minha base eleitoral vai ficar contra mim. Então eles não querem. Então essa galera quer botar CPMI pra votar, pra poder melar esse lance e o Lula não tem aumento de popularidade. Do outro lado, a Gleice, que é o PT, que é a galera da esquerda, não tô falando a Gleice sim, não gosto de citar nomes pra ofender alguém, né? Mas assim, a galera da esquerda não quer que um escândalo de corrupção venha justamente nesse governo, porque eles querem se reeleger ano que vem. E aí eles estão falando que não vão votar a CPMI, não vão ser a favor da CPMI, porque eles têm a prioridade de votar a isenção do imposto de renda. Meu irmão, meteu essa... Meu irmão, os dois lados... Lembra, a parte ruim dos dois lados. Estou considerando que há parlamentares sérios dos dois lados também. Mas a parte ruim tá nisso, ninguém tá preocupado contigo não, filho. Um tá só querendo que não estoure escândalo de corrupção, e outro tá querendo adiar um programa bom, que é a isenção dos 5 mil reais, e usando como desculpa a CPMI. Porque sabe o que é CPMI? A CPMI vai pegar uns caras lá, vai pegar aquele careca lá, que provavelmente ele é o maior culpado, né? Vai enrolar um tempão, beleza, e querem ficar por isso mesmo. Você quer minha opinião sincera? De quem é o culpado? Eu vou te dar o verdadeiro culpado, quem eu acho, tá? Mas assim, eu tô muito insatisfeito com isso, porque o que eu acho que nós deveríamos fazer, se você é de direita, se você é de esquerda, pedir as duas coisas. Meu irmão, vota as duas coisas. Não dá não, Gleice, pra ter uma CPMI e votar esse negócio aí do Congresso? Não dá. Pô, qual é a impossibilidade disso? Não dá não, Nicolas, pra gente fazer isso aí não, bicho? De ter CPMI, tamo junto nessa aí. Beleza, mas e o negócio dos 5 mil, meu irmão? Bora botar pra rodar essas coisas, cara. É uma coisa que faz bem pro Brasil. As reformas e tal, esse negócio de querer atrasar a vida do governo só porque pode ser algo bom e pode se ajudar a se eleger. Meu irmão, aí, gente, o Lula vai já passar, pô. O Bolsonaro também, a gente tem que votar as coisas boas pro Brasil. Então, desculpe aí a minha indignação, né? E se você é muito apaixonado por um dos lados, talvez você fique um pouco com raiva de mim. Mas assim, eu tô só expressando humildemente aqui a minha opinião, tá? E aí, quem também tá falando, olha quem. Ciro Gomes, a gente de vez em quando traz os vídeos do Ciro aqui, eu gosto assim, de algumas críticas que o Ciro faz, tanto ao lulismo, ao bolsonarismo e tal, ao modelo econômico, acho legal, não concordo com tudo, como eu sempre falo, né, eu não concordo com tudo nem com a minha mãe, gente, eu concordo com tudo, nem com a minha esposa, aí eu tenho que concordar com tudo com o político, pelo amor de Deus, tá, gente? Então, mas eu gosto de trazer coisas do Ciro aqui, eu acho legal e tal, né, ele é aquela parada esquentada, é um homem que a gente mostra, o histórico dele mostra que ele é ficha limpa e tal, né, pelo menos até onde a gente se sabe, mas assim, aí o Ciro saiu pra defender o Lupe e tal, beleza, aí atacou o Lula e tal, aí o Ciro, ele falou o seguinte, e eu vou discordar do Ciro nesse ponto também. Bicho, eu tô frito, eu vou perder todos os meus inscritos. Porque eu discordei da esquerda, discordei da direita e discordei do Ciro, cara. Então o Ciro falou o seguinte, ele falou, cara, a culpa é do Lula, do Bolsonaro e do Temer, beleza. E não dos auxiliares, porque o Ciro é amigo do Carlos Lupe, que foi demitido agora do Ministério da Previdência, e o Lupe era um ministro que abaixo dele tava rolando esse esquema. Claro que, sendo honesto, tava desde os governos anteriores. O Lupe era ministro neste governo. Beleza, mas aí, Ciro, é o seguinte, como que um cara acima do Lupe, que no caso é o Lula, ou mesmo na época do Bolsonaro, não lembro que era o ministro da Previdência do Bolsonaro, como que o presidente pode saber ou pode ser o culpado e o cara que comanda a pasta, que é o cabeça do ministério, que tem todas as informações, é isento de culpa? Cara, a gente tem informações suficientes pra saber que o Lupe poderia pelo menos saber ou suspeitar disso desde junho de 2023. Então, esse argumento não é razoável. E o PDT acabou brigando com o governo, saiu da base e tal, e etc. Eu não vou deixar de trazer de vez em quando as coisas do Ciro, a gente traz do Bolsonaro também, traz do Lula aqui e tal. Não vou deixar de trazer as coisas dele aqui de vez em quando, né? Afinal, toda gente grande da política brasileira a gente vai trazer aqui. Mas assim, esse argumento não é razoável. O Lupe não foi um bom ministro. E a reação que ele está tendo a isso, assim, todo muito assim, cara, não é legal. Não é legal. Então, desta maneira, eu fiquei muito, muito decepcionado. Eu tô triste com esse lance do INSS, porque eu tô vendo todo mundo só tentando tirar vantagem política disso e tentando controlar a narrativa. E preocupado com o aposentado mesmo? Não tão. A galera só quer ver o mal do outro lado político, infelizmente. E aí tem um vídeo do Kim Kataguiri, que é um deputado federal. Eu nunca trago muitas coisas dele aqui no canal e tal. Ele tá com o negócio do partido dele, da missão. Acho que a galera da MBL quer fazer um partido. Mas enfim, ele fez um vídeo interessante também. Eu vejo todos os vídeos. Érica Hilton, Nicolas, Kim Kataguiri. Eu vejo. Cara, eu ouço todos os espectros políticos. Ciro Gomes, eu acabei de mostrar que eu escuto pra vocês também. Pra entender o jogo completo. Se você ouve coisas só de um lado de verdade, você está correndo o risco de ser enganado, tá bom? E aí ele falou que, cara, o Bolsonaro sancionou a lei sem vetos,
tá? Para o fim do controle de desconto do INSS. Beleza, ele trouxe isso aqui. E aí ele fala que o verdadeiro culpado provavelmente é esse cara. Eu tendo a concordar, que é o careca do INSS. Inclusive, esse careca do INSS aí tem 53 milhões, né? Ele pegou lá de movimentações e tal, que o Kim falou. Uma mansão de 3,3 milhões à vista, que o cara comprou simplesmente. E uma frota de carros de luxo, assim. Um negócio extremamente bizarro de maluco. Então, a minha opinião honesta, eu não acho que o Bolsonaro roubou esse dinheiro, nem que o Lula roubou esse dinheiro, nem que o Temer roubou esse dinheiro. Gente, o presidente, ele não precisa roubar dinheiro assim, não. Você acha que o dinheiro, vamos ficar roubando pra mim e tal. Cara, o presidente, ele tá com a vida feita. Ele sai, ele faz palestra lá, e ele fica milionário com as palestras dele. Ele pede doação pra galera. Inclusive, falando de doação, esse careca do INSS também, o careca do INSS doou pra campanha do Bolsonaro 2022. Daniel, então porque ele é eleitor do Bolsonaro, quer dizer que o Bolsonaro é criminoso. Agora, claro que não, gente, para. Isso aí é as pessoas tentando pegar o mínimo pra vincular um ao outro, logo o outro é criminoso, né? Então, assim, não foi nenhum dos presidentes que roubou, não. Isso aí é peixe médio, de médio pra grande que roubou. Imagino eu, tá? Logo a CPI vai descobrir isso aí mais ou menos. E quem aumentou de patrimônio ficou rico, porque quando o cara rouba, o patrimônio dele aumenta muito, né? Ele tem que usufruir do roubo, né? Foi esse careca do INSS, provavelmente, tô nem dizendo que é ele, vai que eu tomo um processo e vai que ele é inocente, né? Mas provavelmente foi ele, segundo o deputado federal, o Kim Kataguiri, e outras pessoas nesse esquema. Qual é o fato? O fato é que o roubo está há 6 anos, passou por vários governos, foi milhões, o governo Bolsonaro teve condições de fazer algo e não fez mesmo. Mas o vídeo do Nicolas e tal, não fez e tal. A matéria do Procon mostra isso, e a lógica mostra isso, e a quantidade roubada ano a ano mostra isso. E o outro fato é que no governo Lula continuou e piorou. Foi a profissionalização do roubo, aumentou muito o roubo, tá na casa de 2 bilhões, como eu mostrei pra vocês, um negócio assim, absurdamente sinistro. A gente vai ficar calado? Porque tem um ou outro aqui, não sei o quê. Então, meu irmão, eu não tô nesse jogo de ficar calado pra ficar puxando o saco de político, tá bom? Mas se tu gosta de político, não tem problema não. Fica aqui em Investment também, que quando a gente precisa elogiar, a gente elogia, tá bom? Então, eu sou a favor da CPMI, sim, e eu sou a favor também da tabela do imposto de renda lá que a Glaze tava falando. E como última notícia, noticiazinha internacional, Trump avalia reduzir a tarifa da China para 80%, né? Ele falou que considera o justo, né? Considera o razoável eles pagarem isso e tal. Ele ainda falou assim, não, esse negócio aí de tarifar não é legal e tal, então é bom a China não ficar retalhando a gente, eles aceitaram aí uma tarifa de 80%. Mais ou menos isso, né? E de novo, eu falei pra vocês, o Trump, ele é esse cara, que eu discordo completamente do que ele tá fazendo, tá? Mas qual é o objetivo dele, assim? O objetivo na cabeça dele, que ele vai ganhar o jogo é assim. Segundo o livro dele, The Art of Deal, ele joga algo muito absurdamente terrível de uma proposta horripilante para o outro lado, que o outro lado fica chocado e topa aceitar um meio termo. E na verdade esse meio termo era o que o Donald Trump queria desde o início. Então ele falou agora 80% eu acho que tá bom. Na verdade ele deve querer uns 25, 30, não sei, tá? E se morrer nisso ele vai se sentir vitorioso, ele vai se sentir o grande gênio da parada. E se ele conseguir, beleza, foi um mérito dele, ele conseguiu. Agora, se essa política econômica faz sentido, não tenho muita certeza, eu acho que não, só o tempo dirá. Você sabe, a gente já fez outros vídeos aqui também, a gente criticou esse jeito que o Donald Trump tá levando aí, eu não considero legal. Muita gente da direita, da esquerda, de todos os lados você tá vendo que tá criticando, na minha visão com razão, mas eu não tenho compromisso com ele. Se o Donald Trump, esse negócio funcionar e a economia dos Estados Unidos, por causa das tarifas, se industrializar e fizer aquela parada toda e crescer, a gente vai voltar aqui e falar, cara, o Trump acertou, os números não mentem, nunca mentem, e ele foi um gênio da parada e a gente vai tirar o chapéu sim. Eu não acredito nisso, mas como a gente não tem compromisso com erro, se acontecer certo, a gente volta e elogia sim. Beleza? Esse foi o nosso resumo da bolsa do canal Investland. Aqui você aprende economia e investimentos assistindo histórias, usando mapas gamificados, cenários virtuais em 3D e materiais baseados nas melhores histórias do mundo. Tudo isso de graça aqui no YouTube, basta você se inscrever. Então chegou agora, deixa seu like, comenta sua opinião aqui embaixo e se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo.